Olá, futuros servidores do município de Açailândia, no estado do Maranhão. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Vamos aqui, rumo à sua aprovação, trabalhar a Lei Complementar número 13 de 2022. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer para você as peculiaridades justamente sobre a Lei Complementar número 13 de 2022. Professor, o que trata essa Lei Complementar número 13 de 2022? Trata justamente aí do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Açailândia. Eu creio que você vai ser um futuro servidor do município de Açailândia, por isso estamos com esse projeto com você, tá? Já lhe convido de antemão a me seguir nas redes sociais. Meu Instagram, _Valnei Oliveira, com W e com Y no final. Também você vai, se assim quiser, fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vá no meu WhatsApp aí, clique. Se eu tiver a dica aí para o seu concurso, você me chama aí que eu estarei lhe incluindo, tá? E também não esqueça de visitar o meu site. No meu site vai ter uma lista de questões sobre essa lei complementar. Ali as questões peculiares, exatamente, mais ou menos ali como a sua banca vai cobrar na sua prova, tá? Então visite o meu site, está aí o link, mas eu vou colocar aqui para você logo, se assim quiser anotar, www.valneioliveira.com.br. Lá você vai encontrar essa lista de questões com as chamadas QS, as chamadas questões sonhadas. Meu Instagram é _Valnei Oliveira. Sem mais delongas, vamos aqui começar logo no artigo 1º da lei, no caso, complementar 13 de 2022, que diz: esta lei dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público da Administração Direta, Indireta, das autarquias e das fundações públicas do município de Açailândia, dos poderes executivo e legislativo. Primeira coisa que eu acho muito importante você entender é o quê? Que esta lei se aplica aos servidores públicos do Poder Executivo, aí leia-se aí, né, a administração direta, como ele colocou aqui, a indireta, no caso, autarquias e as fundações públicas, e é muito importante você entender que essa lei complementar se aplica a 2 poderes, até porque o município de Açailândia só tem os 2 poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A banca, na hora da sua prova, de repente, pode colocar esse artigo 1º, e ao final dizer aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Errado, por quê? Porque não existe o poder judiciário no município de Açailândia. O município de Açailândia, na verdade, em todos os municípios, tá? Só existe o executivo e o legislativo. Então, você que vai ser futuro servidor do município de Açailândia, você está fazendo concurso aí, seja para administração direta, seja para as fundações públicas, seja para as autarquias, né? Administração indireta. Então, você vai ser aí servidor público e, por isso, você vai ser regido por essa lei complementar 13 de 2022, tá? Num futuro não muito distante, tendo um concurso aí para a Câmara Municipal do município de Açailândia, também você que será servidor da Câmara Municipal do município de Açailândia, efetivo, concursado, será aí regido por esta lei complementar 13 de 2022. Fechou o raciocínio? Muito bem. O parágrafo único diz: fica instituído o regime jurídico único, estatutário e de natureza de direito público. Muito importante isso aqui, olha. Lembre dessa palavra, tá? Você será estatutário. Professor, o que é isso? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Né? O que é estatutário? O nome já fala. É aquele regime regido por um estatuto, tá? Por isso estatutário. Por quê, professor? Porque vem de um estatuto. Qual é o estatuto, professor? O chamado, nós acabamos de falar, RJU, Regime Jurídico Único. Professor, que lei é essa que trata do RJU? Aqui, ó, a Lei Complementar número 13 de 2022. Fechou o raciocínio? Então, mais uma vez, é muito importante fazer o recapitulando o que nós falamos agora.
Esta lei, a Lei Complementar 13 de 2022, dispõe sobre o RJU, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do município de Açailândia. E lembrando que vocês são do regime o quê? Estatutário. Por que estatutário, professor? Porque vocês serão regidos por esse estatuto. Fechou o raciocínio? Muito bem, continuando aí na lei, tá? O artigo 2º, ele é muito importante. Meus alunos conhecem, coloque QS. QS é questão sonhada. Questão sonhada, em QS, no artigo 2º, ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de servidor. E aqui eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Quando fala do termo servidor, lembre-se, existe aquele servidor que vai ocupar o cargo efetivo e existe aquele servidor que vai ocupar o cargo em comissão. É muito importante você ficar atento a isso, tá? O servidor, de acordo, vamos já ver aqui na lei, existe o servidor que vai ocupar o cargo de provimento efetivo e existe o servidor que vai ocupar o cargo em comissão. Tá? Professor, qual é a diferença básica? É simples. Quando falar a palavra efetivo, olha só, falou a palavra efetivo, o que vai ter na sua mente? Efetivo é aquele aprovado no concurso público, de provas ou de provas e títulos. Tá? Efetivo é o que, professor? É aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Eu creio que você que está assistindo esse vídeo aí será um servidor efetivo. Quem crê, diga amém? Amém. Então, olha, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Ou de provas e títulos. Ah, tá, professor, entendi. E, professor, vamos lá. O que seria o cargo em comissão? O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Tá? Então, aqui é o chamado cargo de livre nomeação. Tá? Livre nomeação. E o que, professor? E livre exoneração. E livre exoneração. Tá? Tem um termo em latim que é chamado ad nutum. Tá? Professor, uma vez o aluno falou, que legal, o senhor fala até em latim. Não, não falo em latim. Eu só aprendi para a aula, tá? Mas não sei falar em latim, não. Ad nutum, desculpa. Ad nutum, tá? Então, o que é, professor, o termo ad nutum? Livre nomeação e livre exoneração, tá? E vamos conversar lá na frente que o cargo em comissão, ele pode ser ocupado por efetivo, mas também pode ser ocupado por não efetivo. Por que eu estou frisando isso? Porque olha o que diz o artigo 2º da Lei dos Senhores e das Senhoras. Servidor, para os efeitos dessa lei, é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão. O que o examinador vai querer colocar na prova? Servidor é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Ei, pera lá. Esse conceito é de servidor efetivo. Tá? Servidor efetivo, sim, é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Mas o em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, conhecido como ad nutum. Livre nomeação, livre exoneração. Esse aqui em comissão, ele pode ser ocupado por efetivo, como também por servidor não efetivo. Muito bem, tranquilos até aí, tá? Vamos aí, bato o print aí dessa tela, vou dar aqui até aquela posição, mas eu não sabe, aquela posição para colocar no seu Instagram, estudando com Valnei Oliveira. Esqueci aqui, ó, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Bate o print, coloca lá no Instagram, lá para você me marcar lá no meu Instagram, tá bom? Muito bem, olha só. Veja bem, vamos zerar o quadro aqui para a gente continuar a partir do artigo 3º. Vamos lá na mágica, eu tenho clique aqui da mágica do quadro que apaga imediatamente. Vamos lá para esta mágica agora, nesse momento. Olha a mágica aí. Vamos lá. A ideia agora é o seguinte, o artigo 3º, ele traz o conceito de cargo público. Tá? O que seria o cargo público? Imagina, vamos raciocinar aqui. Você vai ser servidor do município de Açailândia. Quem crê, diga amém? Amém. Muito bem. Você, como servidor do município de Açailândia, você vai ocupar um cargo público. Então, o cargo público, nada mais, nada menos, vai ser um conjunto de quê, professor? De responsabilidades e atribuições
Previstas onde, professor? Onde estão previstas esse conjunto de responsabilidades e atribuições? Na estrutura organizacional do município de Açailândia ou, digamos aí, dentro do contexto do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo, tá? Que devem ser entregues, cometidas a um servidor. Fechou o raciocínio? Então, cargo público é tranquilo. Até brinco em sala de aula, mas isso é interessante que faz você raciocinar quando vocês lembram da biologia. Lembra da biologia? A gente falou assim, estudou assim, o conjunto de células forma o tecido, o conjunto de tecido forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema, o conjunto de sistema forma o indivíduo. Lembra desses estudos lá da biologia? Então, imagine que cargo público é como se fosse uma célula. A célula do coração possui responsabilidades e atribuições, tá? Ela possui responsabilidades e atribuições. Então, quando você é o servidor, você é ocupante de uma célula, de um cargo público. E estas responsabilidades e atribuições serão entregues a você como servidor. Tá bom? Essa é a ideia do artigo 3º. Então, ficou tranquilo. Mais uma vez, lendo aí, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas onde? Na estrutura organizacional e serão entregues, ou seja, que devem ser cometidas a um servidor. Fechou o raciocínio? O parágrafo 1º, existe uma informação muito importante nesse parágrafo 1º. Por quê? Olha só, falamos, né, o artigo, está no artigo 3º, isso. Né, falamos aqui do artigo 3º, que é o conceito de cargo público, né, só para a gente pontuar aqui, para não ficar vago o nosso raciocínio. Tá? Cargo público é o quê, professor? É um conjunto de atribuições e responsabilidades. Tá? É um conjunto de quê? De atribuições e de responsabilidades. Tá? Previstas onde? Previstas o quê? Na estrutura organizacional. Tá? Previstas onde, professor? Na estrutura organizacional. Na estrutura organizacional. E que será cometida, ou seja, será entregue a quem? A você, um servidor, tá? Cometidas a um servidor. Fechou o raciocínio? Fechou, professor? Perfeito, perfeito. Tá. Agora, olha só uma coisa interessante, ainda falando sobre o cargo público, já analisando o artigo 3º, parágrafo 1º. O cargo público são acessíveis a todos os brasileiros. Aqui eu quero trazer uma peculiaridade para você. Uma peculiaridade muito importante. Acessíveis a todos os brasileiros. Quando se fala aqui todos os brasileiros, muito cuidado, hein? Leia-se brasileiros natos e também leia-se brasileiros naturalizados. O examinador vai querer falar, de acordo com a Lei Complementar número 3/2022, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Açailândia. O examinador vai colocando as verdades, mas às vezes no final ele quer enganar. Aí ele fala assim, é correto afirmar que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, ou aos brasileiros natos somente. Naturalizados somente? Não, preste atenção. Quando ele fala a todos os brasileiros, leia-se brasileiros natos, leia-se também brasileiro o quê? Naturalizados. Fechou o raciocínio? Então, mais uma vez, o examinador vai querer colocar somente. Na hora da sua prova, vou dar logo uma dica para você. Quando você tiver as alternativas para marcar, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Escuta que eu estou falando 100%, estou falando o quê? 99% de chance. Fechou o raciocínio? Então, tranquilos até aí, né? Acessíveis a todos os brasileiros. Ainda continuando na lei dos senhores e da senhora, no parágrafo 1º. São criados por lei. Opa! Uma coisa muito importante, o examinador vai querer enganar. Os cargos públicos são criados por decreto. Mentira do cão. Os cargos públicos são criados por, sei lá, mensagem do Diabo Zap. Mentira do cão. Por direct do Estacão. Não. Por mensagem direct do Capeta Book. Não, na verdade são criados por lei, tá? Não é por decreto, é criado por
lei, tá? Criação de cargo público, lei. Criação de cargo público, lei. Vou dar um macete para você nunca mais esquecer. O que é? Se a pessoa quiser discutir sobre a criação do cargo público, macete, calhe. 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 O quê? Pede a pessoa se calar com todo respeito. Calhe. Por quê? Vou lhe explicar. Por que, professor, calhe? Porque o cargo público é criado por lei. Fechou o raciocínio? Gostou do macete do calhe? Calhe. Calhe. Cargo público criado por lei. Muito bem. Ainda diz mais aí, tá? O cargo público aí tem o quê? Denominação própria, tá? Lógico, denominação própria. Por exemplo, você vai fazer concurso para procurador municipal, advogado do município, cargo, denominação, procurador municipal, tá? Denominação própria, entre outros, entre outros. Perfeito, tranquilo. E além disso, continuando no material dos senhores e das senhoras, vencimento pago pelo cofre público. Ei, muita atenção nessa hora, hein? Vou logo adiantar uma informação para vocês aqui, ultra mega power importante, hein? Não é pouco importante, não. É ultra mega power importante. Vencimentos pagos pelos cofres públicos. O que é, professor, que o senhor quer ensinar para mim logo de início? Logo no início aqui. Presta atenção. Vencimento é diferente de remuneração. Que é diferente do que, professor? Que é diferente. Então, singular aqui. Vencimento, né? No caso aí, pago. Tá, não tem problema. Pelos cofres públicos. É diferente de remuneração. Que é diferente de proventos. Eita, professor, o negócio está complicando. Não, é tranquilo. Tranquilo. Vou até colocar aqui do lado para a gente verificar isso. Ó. Vencimento é o que, professor? É diferente do que? De remuneração, que é diferente do que de proventos. Tá? Então, esses termos são diferentes. Tá? O vencimento, nós acabamos de ver, está preconizado na lei. Falou em vencimento, lembra desse detalhe. Está preconizado onde, professor, vencimento? Na lei. Fechou o raciocínio? Tá. Vamos aprender que a remuneração é o vencimento mais outras vantagens de caráter permanente. Mais outras vantagens. Vamos colocar aqui vencimento, remuneração, é o vencimento mais outras vantagens. Vamos falar lá na frente, mas entenda que é vencimento mais outras vantagens. Isso aqui é o que, professor? A remuneração. Fechou o raciocínio? Tá. Professor, e os proventos? Os proventos são pagos para aqueles servidores que estão na inatividade. Anote aí. Os proventos são pagos para os servidores que estão na inatividade. Logo, vencimento e remuneração é pago para servidor em atividade. Os servidores na inatividade recebem proventos. Professor, quais são estes servidores que estão na inatividade? Simples. São os, anote aí, os aposentados. Os aposentados estão na inatividade. E também aqueles servidores que estão em disponibilidade. Fechou o raciocínio? Então, por que eu estou aqui batendo a tecla desde já? Porque o examinador vai querer colocar, o cargo público, né? Aí vai comentar aí o cargo público, são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria, e remuneração paga pelos... Não, veja bem, estamos fazendo uma prova, letra de lei, o examinador não é legislador, inclusive essa lei está atualizadíssima, né? Então, a palavra aí é vencimento, tá? E o finalzinho do parágrafo primeiro a gente já sabia, professor, que os cargos públicos são para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Não há novidade para a gente. É só para complementar aqui, tá? O provimento do cargo público é em caráter efetivo. Quando fala em caráter efetivo, leia-se aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos ou em comissão. Tá? Livre nomeação e livre exoneração. Quero também trazer logo uma outra peculiaridade para vocês. O que é? Muito cuidado. Efetividade, ou seja, efetivo, é diferente de estabilidade, ou seja, diferente de servidor estável.
Como assim, professor? Efetividade é diferente de estabilidade? Simples. Efetividade, efetivo, nós já falamos. Não vou copiar, senão vai ficar repetitivo. É aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Detalhe, lembre-se disso. De provas ou de provas e títulos. Tá? Por quê, professor? Por exemplo, vai fazer o concurso para o município de Açailândia de nível médio, faz o concurso de provas. Já quem vai fazer o concurso para o município de Açailândia de nível superior, vai fazer concurso de provas e títulos. Tá? Então, servidor efetivo é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Professor, e o servidor estável? O servidor estável, ele é o efetivo aprovado no estágio probatório. Vamos aprender lá na frente que você vai passar no estágio probatório de 3 anos, né? E aí, neste contexto, você efetivo, quando passar no estágio probatório, aí você pode falar que você é o quê, professor? Estável, tá bom? Fechou o raciocínio? Então, por isso aqui, nós estamos frisando nesse tema caráter efetivo ou caráter em comissão. Fechou o raciocínio? Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 3º diz que é proibido a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Professor, o que é isso? Imagine você, creio, você vai ser aprovado, em primeiro lugar no concurso, você foi aprovado. Você vai ver que quando você for aprovado no concurso, tem uma sequência que a gente vai aprender aqui. Da aprovação, você vai esperar a sua nomeação. A nomeação vai ser o dia que o seu nome vai sair no diário oficial. Você vai aguardar. Vamos ver já que na lei fala que, de acordo com o edital, né, mas geralmente diz ali que existe o prazo de validade do concurso de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, quando você é aprovado no concurso, você vai esperar a sua nomeação. Esperar a sua nomeação, tá?